boa tarde. Vim conhecer o belo estádio do Atlético Mineiro. Aliás, também é a primeira vez que o Flamengo passou por aqui. Aliás, passou não, passeou por aqui e cantou de galo. Capricha aí, hein? Limpa bem a lente da câmera, porque a torcida do Flamengo tá empolgada para ver tudinho. O Atlético não tá muito bem no Brasileirão, né? Mas a casa tava cheia. Maior público do estádio neste campeonato. Bonita festa em preto e branco. E olha que curioso, com a iluminação dos fogos, o estádio acabou ficando vermelho e preto. Prenúncio do passeio rubro-negro, que começou nessa falta do Igor Gomes do Luiz Araújo. O próprio Luiz Araújo cruzou e o Bruno Henrique fez o primeiro. Gol pra fazer pro Flamengo. Detalhe, hein? O Bruno Henrique é mineiro de Belo Horizonte, hein? O BH se deu bem em BH, né? O Flamengo estava tranquilo na casa do Galo, sabendo a hora de controlar o jogo e a hora de acelerar também. O Fabrício Bruno passou para o Léo Ortiz. O time só precisou de 6 segundos para chegar na área. Se antecipou, ganhou o Wesley, bateu na trave, voltou, olha o gol, Carlinhos! O Carlinhos foi titular porque o Pedro vinha reclamando de dores. E aproveitou bem a chance, hein? Primeiro gol dele no Flamengo. É meu pix. Ele tentou chutar no gol. Não, era trave, não dá pra ele. Mas é isso. Parabéns. Wesley, se tiver pix, não é só pra você, né? É pra todo mundo que participou dessa bela jogada e que ajudou o Carlinhos na luta pra superar uma fase difícil. Sou um cara que nunca desisti. Perdi minha mãe, acho que faz 15 dias. Tô vivendo um luto ainda, mas tem que continuar. Na volta do intervalo, nem deu tempo pro Atlético se reorganizar. Com 5 minutos, o Ayrton Lucas partiu sozinho, foi levando e fez um golaço. Golaço! Ele costurou! De um pé pro outro, veio! 3, 4 marcadores contra ele, bateu cruzado contra o Matheus Mendes. O Galo reagiu quando o VAR chamou o árbitro Ramon Abate para revisar esse lance do Alan Vargas. E pênalti! E o Hulk diminuiu 3-1. Bom, aí entrou o Pedro, né? E ficou tudo mais fácil para o Flamengo. Primeiro porque logo depois o Rômulo foi expulso por essa entrada no Bruno Henrique. Segundo, porque o Pedro tá em grande fase, né? Bola perfeita pro Bruno Henrique fazer o 4º do Fla. Gol! Que passe do Pedro! O 2º do Bruno Henrique no jogo! Na lista das boas notícias pro Flamengo, também teve o Pulgar. Ele viu pênalti nessa jogada, hein? Mas o árbitro mandou seguir e o VAR não recomendou revisão, não. Não impacta. Os dois estão buscando a bola, escorrega. O defensor está no movimento normal da corrida, pode seguir. E aí, aos 44, o Scarpa cruzou, o Hulk diminuiu. Gol! 4-2 Flamengo, que vai fechar mais uma rodada na liderança do Brasileirão. O Flamengo, naturalmente, estava preocupado com os desfalques por causa da Copa América, né? Mas tá dando tudo certo. 5 vitórias, 1 empate, só uma derrota e sem os uruguaios. Tô levando fé que sábado a Celeste volta pra casa, hein? Tô levando fé no Brasil, né? Fui. Valeu, grande Léo Batista. Próximo jogo do Flamengo, gente, sábado,
contra o Cuiabá no Maracanã. Bruno Spindel está na Europa. A gente já sabia da probabilidade de novos reforços para a temporada, mas a notícia é: o Flamengo tenta repatriar Lucas Paquetá, que vive uma situação de instabilidade no West Ham, um jogador que está sendo investigado por provável envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Caso seja condenado, pode ser até 10 anos banido do futebol, né? Porque 10 anos fora do futebol para um jogador de futebol na idade dele é irreversível. Mas o Flamengo acerta tempo de contrato e... molde de contrato, se vai ser por empréstimo ou compra definitiva. Porque já tem, Zinho, o ok do jogador. Agrada ao Paquetá a ideia de voltar ao Brasil, sentir um pouco mais de acolhimento, fugir das flechas da imprensa inglesa que estão todas apontadas para ele nesse momento. O que você acha dessa negociação, Zinho? Olha, se o ambiente para ele, para a prática do que ele ama fazer, que é jogar futebol, tá ruim lá, e a sua informação é essa, né? Imprensa, a justiça, não é que ele não vai continuar sendo investigado, tem que esclarecer tudo, e eu espero que realmente ele não tenha nenhum tipo de envolvimento e que prove isso, e não podemos condenar antes de um julgamento. O grande problema são as mídias sociais que já estão se antecipando, a gente vê muito isso, né? Há um certo estresse, né, com as pessoas hoje, com o mundo hoje, que você faz um comentário, você fala alguma coisa e acabou o mundo, cai o mundo em cima, todo mundo tem direito e acha que entende de tudo. Eu prefiro esperar a investigação e a justiça. Enquanto isso, o cara tem que exercer a profissão dele. Provou, estava envolvido, errou, tem que pagar, tem que ser punido. Não foi, né? Segue a vida, é o que a gente espera, né? Torce para isso. E se o ambiente aqui fica melhor, ele se sente mais confiante, há um carinho maior, o Flamengo tem condição de negociar, está lá para isso. Agora, é uma dor de cabeça boa para o Tite, né? Eu já estou pensando, o Paquetá no Flamengo. Como vai escalar esse time, né? Ah, jogador bom, você escala. Jogador bom, já ouvi essa coisa. Peraí, não é bem assim. Cracaço, bom demais, é jogador de seleção brasileira. Mas eu não sei vocês. Eu não sei, vai o quê? Vai tirar quem? Vai entrar quem? Como é que vai ser? Ah, não, mas tem muitos jogos. Joga um jogo aqui, joga um jogo ali. Ótimo, maravilhoso. Que dor de cabeça boa pro Tite. Agora a torcida do Flamengo vai receber de braços abertos, né? É cria, é jogador, é rubro-negro declarado, é um jogador com nível elevadíssimo. Eu gosto demais do jogo do Paquetá. E aí, para esse elenco que já é espetacular, ainda ter um Paquetá é um luxo incrível, né? Olha, o filho da Gávea já falou assim no meu ouvido: a 10 é dele, né? A torcida do Flamengo tá contente. Não, eu até acho, eu vou falar pra você, ontem não jogou nada, hein? Quem jogou muito ontem na seleção? Ninguém. Eu até falei com o Donantes no programa, porque eu falei, escolhe um de 1 a 11 aí que jogou ontem. Não tem. Ontem não tem. Mas você vê como é que são as coisas. O West Ham contratou o Luiz Guilherme, que joga na mesma posição dele. Sim. Né? E ainda tem o problema do julgamento. A gente tem que... o Flamengo vai viver duas situações muito semelhantes. É a situação do Paquetá quanto ao julgamento das apostas e a situação do Gabigol quanto ao julgamento por não fazer o exame antidoping na hora correta, né? Porque eu não gosto de falar que o Gabigol está sendo julgado pelo... Foi um erro de conduta por doping. Ele não tem doping. Ele não teve doping. Teve um erro de conduta, um erro de postura. Sim. E isso está qualificado. Mas tem uma diferença, né, Pascoal? No caso do Paquetá, o Flamengo fazendo esse contrato agora, e é uma das coisas que dificultam a negociação, pode já prever uma cláusula em caso de condenação. Como o Gabriel já era jogador do Flamengo quando tudo isso aconteceu em relação ao antidoping, isso não tinha como ser previsto. Sim, mas o Flamengo vai viver essa situação numa possível negociação do Gabriel. Sim. Se tiver uma negociação nesse meio de ano.
ou se ela for se arrastar para o final de ano, né? O Paquetá eu vou dizer um negócio para você, o Paquetá ele joga de segundo volante, joga de meia direita, de meia esquerda, joga aberto pela direita, no Flamengo ele jogou de ponta esquerda, no Flamengo ele jogou de ponta de lança, no Flamengo ele jogou aberto pela direita, ele jogou de segundo volante, eu só não vi jogar de lateral, mas se botar ele vai. E ainda naquele Flamengo, aquele Flamengo que ele jogava, ele ainda pedia para os caras, vem gente, vamos jogar, sai daí de trás, vamos jogar aqui. Lembra disso que ele fazia no time do Flamengo? Sai daí gente, vamos jogar aqui na frente. Então eu acho que o Paquetá ele é uma peça de reposição para muitas posições no time do Flamengo. O Zinho tem razão. Com tanta gente boa lá, fico pensando, no lugar do Pulgar ele não vai jogar, do Eric. Ele não é primeiro volante. Não. No lugar do Gerson... Até porque já existe uma briga entre Eric e Alan, né? Para o primeiro volante. Não, ali não tem briga. É o Eric e Pulgar. No lugar do Gerson, o Gerson toma conta do time por treinador. Eu acho difícil. Só se o Gerson não jogar, aí joga o Paquetá. Para você entraria de segundo volante nesse time do Flamengo ou como o Gerson tem jogado? Se precisar num jogo de um falso ponta pela esquerda, ele pode fazer. Se precisar num jogo de um meia que volta na composição e o Arrascaeta não está, ele pode fazer. O De La Cruz, de repente, não joga. Eu estou colocando o Paquetá como luxo. Mas o Paquetá pode jogar em várias posições, eu não estou colocando o Paquetá como titular do Flamengo. Pascoal. Eu estou colocando como luxo. Pra você ter uma ideia de como é o time do Flamengo. O Flamengo podia fazer um pedido na federação. Se podia jogar com 12. Acho melhor subir mais um. Fala, Dona. Então... A negociação é difícil por conta da possibilidade de punição, que é real. Sim. E seria uma punição longa que poderia até afetar a continuidade da carreira dele. Se o Flamengo consegue concretizar essa contratação, eu não tenho nenhuma dúvida que é disparada a melhor contratação do futebol brasileiro nessa temporada. A gente trabalha aqui na ESPN e temos o privilégio de passar a Premier League. Sim. Fã de esporte que acompanha a Premier League, acompanha o Lucas Paquetá de perto, ele no West Ham, sabe que a gente está falando de um dos melhores meias da Premier League. De um jogador que há 2 janelas foi um alvo do Manchester City do Pep Guardiola. Só não foi para o Manchester City por conta da investigação. Só por conta disso. Senão já era para ele ser um jogador do Manchester City. O Paquetá é um jogador sem a bola, que sacrifica, combativo, que desarma, que briga, extremamente dinâmico. E com a bola, ele é muito talentoso. O torcedor do Flamengo sabe disso. Se você contrata um Lucas Paquetá, mesmo com a concorrência, para mim é um cara que chega para ser titular. Também acho. Porque é titular, Pascoal. Também acho. O Paquetá hoje é um dos melhores meios da Premier League. É um jogador que o Manchester City então o Arrascaeta tá fora. Vai ter que encaixar, Pascoal. No 12 não tem, na regra só 11. Não, 12 não tem. Vão jogar 11, vai ter que revezar e vai depender de momento. O Arrascaeta é banco na seleção do Uruguai. Mas ele vai ser banco no Flamengo? Mas internacionalmente, se você for pegar nível de jogo desses caras todos, quem apresentou o melhor nível atual é o Paquetá. Vamos qualificar o posicionamento dele. Primeiro volante ele não joga. Não. Do segundo volante pra frente? Possível que ele jogue como segundo, porque já jogou assim na seleção brasileira. Não, segundo volante ele joga de segundo. Jogou a Copa do Mundo. E no West Ham às vezes joga de segundo volante. Joga de segundo, não só joga por de no terceiro homem, joga aberto e joga fechado. Ele não pode ser o cara, o meia articulador pela direita? Então não temos mais De La Cruz. Não, aí ele vai... O Tite vai ter que escolher qual vai ser a peça que ele vai tirar. Isso que eu tô falando. É um baita luxo, gente. Mas o Paquetá não veio pro Brasil pra ser reserva. Isso aí é um presente. Isso é uma coisa diferente, porque é o Flamengo. Ele chega pra ser titular, minha senhora. Porque o Flamengo é diferente. Contrata um jogador, pode contratar um jogador que joga titular do West Ham no futebol da Inglaterra, que poderia estar jogando no time do Guardiola, e que no Flamengo a gente não encontra lugar pra ele jogar. E você acha que ele vem pra ser banco aqui? Então me diz onde que ele vai jogar. Onde ele quiser. Onde ele quiser. Não, minha senhora, isso não é assim. Onde ele quiser. Isso não é assim. O cara tá na seleção brasileira, o cara foi olhado pelo Guardiola, o cara joga bem no West Ham, ele só não joga bola se ele for punido pela FIFA. A gente tem que ir embora. Não, bota mais meia hora aí. Não, agora... Salve, torcedor rubro-negro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Trago para vocês as últimas informações do Flamengo. Flamengo que ontem venceu o Atlético Mineiro fora de casa, jogando ali no Mineirão
com o apoio da torcida do Atlético Mineiro, mas conseguiu se sobressair e conseguiu a vitória, grande vitória, vencendo por 4-2 a partida. Flamengo que agora pega o Cuiabá jogando no Maracanã no sábado. Partida aí válida pelo Campeonato Brasileiro. Mas a bomba do dia é Paquetá no Flamengo. É isso mesmo, o West Ham impõe condições por Paquetá e Flamengo se rodeia de cuidado jurídico. O West Ham admite a saída de Paquetá, mas sobre as condições a ser definida. O Flamengo a partir daí busca fundamentos acerca de cuidados jurídicos para repatriar o meia. A ideia do clube inglês é recuperar ao menos parte do valor envolvido em 2 anos aí, quando o West Ham contratou o Lucas Paquetá. É isso mesmo, sabemos que o Lucas Paquetá está respondendo um processo jurídico por conta de manipulação de resultado de cartões durante as partidas, e o Flamengo está envolvendo aí acerca desses cuidados jurídicos para poder repatriar o meio Paquetá. Não há qualquer possibilidade de empréstimo por Paquetá neste momento. O Flamengo sabe disso. Isso porque a expectativa do West Ham é recuperar 61 milhões de euros, 309 milhões de reais aí na época, investido diante do risco da grave punição, porque o Paquetá ele pode ser punido e banido aí do futebol. O clube inglês firmou um contrato com o meia da seleção em agosto de 2022 por 6 temporadas. Flamengo analisa a situação de Paquetá. O Flamengo, por sua vez, acerca de cuidado jurídico para avaliar o investimento para uma compra definitiva. De acordo com o portal GE, o rubro-negro acionou o escritório de advocacia para estar analisando as condições desse contrato do Paquetá. O parecer, em suma, explica que enquanto o meia estiver vinculado ao futebol inglês, poderá seguir em atividades no Brasil. Há recursos que poderiam manter o Paquetá em atividade e com a possibilidade de uma sanção apenas para a Inglaterra, que é o país que ele está exercendo sua função. Ou seja, o meia conseguirá recorrer na própria Federação Inglesa a partir do momento do veredito. Depois da Corte Arbitral do Esporte, o CAS, o Flamengo tem, portanto, brecha jurídica na mesa. Então essa é a informação que temos. Paquetá pode surgir aí como novo reforço do Flamengo, meio de campo do Flamengo. Deixa aí, torcedor, no comentário o que você acha do Flamengo estar contratando o Paquetá para o meio de campo. Onde o Paquetá vai jogar? Diga aí. O Paquetá que é um grande jogador, meio de campo da seleção. Acredito que ele pode jogar de qualquer função ali, segundo volante, meio de campo para frente. Diga aí, qual posição que o Paquetá vai jogar? E me diga também, será que seria uma boa para o Flamengo repatriar o Lucas Paquetá, tendo em vista dessa punição, que ele pode ser punido, e outra, tendo em vista também o salário altíssimo do jogador, porque o jogador, nada mais, nada menos, estava sendo cogitado uma transferência dele para o Manchester City de Guardiola. É isso mesmo, Paquetá ia para o Manchester City, não acabou indo, fechando ali sua transferência por conta dessa tal manipulações de cartões que o Paquetá estava tomando aí porque queria. Para mais notícias do Flamengo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.